Feliz Dia dos Pais a todos. Hoje eu vou trazer para vocês dois ensinamentos milenares, mas antes eu quero fazer uma reflexão sobre o Dia dos Pais, sobre a paternidade, sobre o que é ser pai. E aí eu vou voltar um pouco em tudo que eu falei de programação mental, de desvirtuamento da sociedade através da programação. O que que eu percebo hoje em dia? Eu vou falar dos homens por causa da questão dos pais. Hoje existe uma programação de infantilização. Então, por exemplo, o menino era pequenininho e gostava de futebol. Ele é adolescente, gosta de futebol. Ele é adulto e fica assistindo futebol. Ou seja, as pessoas são doutrinadas para estudarem, entrar na faculdade, arrumarem um emprego. E aí todo o resto da vida deles que eles não estão trabalhando, eles ficam zumbis em algum tipo de vício que ele já tinha desde criança. Então, o menino gosta de videogame, ele vira um adolescente, gosta de videogame, e um adulto que jogando videogame até os 40, 50 anos. Séries, qualquer coisa, é mesmo o mesmo princípio, né? E aí eu percebo o seguinte: a pessoa ela se torna realmente adulta, o homem se torna realmente adulto, ou quando ele perde os seus pais, que nem eu perdi meu pai já há muitos anos, foi no ano de 2005. Esse ano fez 20 anos, né? Então, e eu já perdi toda a minha família ascendente há muitos anos, toda, literalmente toda. Aí você não tem para onde correr. Você tem que pagar suas contas, você tem que se preocupar com a sua família, certo? Então, assim, a pessoa realmente ela se torna adulta ou quando ela perde os seus pais ou quando ela tem um filho. Existe um senso de responsabilidade que surge no homem, que ele já é o provedor no casamento natural, né? Mas com um filho você tem que proteger esse filho, você tem que garantir que nada falte para ele, comida, roupa, alimentação, abrigo. E tem uma segunda parte hoje em dia, né? Como o mundo culturalmente está degenerado, tem-se a responsabilidade, principalmente eu tenho uma filha, de proteger das coisas do mundo. E aí, como cristão, eu vou até falar as coisas ãh, profanas, satânicas, que a gente vê embutidas em desenhos, em filmes. Já falei bastante sobre isso, né? Você pega a Disney, já falei daquele filme especificamente que fala de assuntos pesados aqui. Não vou colocar aqui de novo, mas quem assiste o canal sabe que filme é esse. E basicamente que esse filme fala sobre exploração de menores, tráfico, esse tipo de coisa. E que foi um filme que foi vetado por muitos anos, né? Hoje está na Amazon, porque a Amazon é mais neutra. Mas foi um filme que foi vetado por indústria de Hollywood e por pessoas muito famosas, muito ricas. Por quê? Porque elas estavam envolvidas nisso. Então, assim, são responsabilidades muito grandes. E eu meio que amadureci muito por perder muitas pessoas, né? Não só da minha família, mas outras pessoas que eu amava que morreram. Então, através da dor, você vai sendo lapidado. E também, depois de ter uma filha, você cria um senso de responsabilidade e urgência maior. Só que no meu caso foi diferente. Eu tinha uma mentalidade escassa de trabalhar para os outros sempre e viver naquela média, né? Na média que é de você receber o salário, fazer uma coisa e ficar 5 dias da semana lá, comemorar a sexta-feira, e aí, entre aspas, ter o sábado, domingo de dias alegres, que na verdade era só dopamina, seriado, videogame, sair e tudo mais. Ou seja, dentro de uma Matrix, mesmo tendo uma filha. Então, faz pouco tempo, na verdade, que eu fiz um esforço de quebrar isso, que eu consegui quebrar essa estrutura dentro de mim e ser um pai do mundo real, entendeu? E eu ainda lamento o fato de que, pelas responsabilidades que eu tenho, que a minha esposa tem, a gente ainda precisa, em algum tempo, deixar elas, às vezes, vendo TV, porque eu percebo o seguinte, não tem nada de positivo ali. Nada, nada, nada. Mas às vezes você tá muito ocupado, as pessoas não podem, você acaba deixando, assim, de forma controlada, mas assim, o ideal seria não ter, tipo, entendeu? Ter uma babá super confiável, realmente uma pessoa confiável, e deixar com essa babá brincando com brincadeiras lúdicas, leitura, desenho, esse tipo de coisa. Mas assim, então os pais, eles têm duas responsabilidades que a gente sente. A primeira é o provedor, e a segunda é cuidar da formação desse filho, dessa filha hoje em dia, que é uma coisa que está bem complicada mesmo. Todo mundo perdido, assim, a falta de valores, as pessoas imbecilizadas, assim, no Reels 20 horas por dia, entendeu? Então, são compromissos que a gente desenvolve até, quer ver, eu ganhei aqui, ó. Deixa eu ver se vai pegar na câmera. Certificadinho que a Melissa fez de Dia dos Pais. E assim, a gente se envolve demais, né? A gente se envolve demais em relação
as questões de proteção. E tem que ser assim, tem que dividir a vida. Porque por mais que você queira ser o provedor, se você ficar só nisso e der tudo, dar o mundo para o seu filho vai ser um estranho para você quando você tiver mais velho. Então, você tem que buscar um jeito de conciliar tudo isso e ao mesmo tempo ter uma vida satisfatória em relação aos seus valores, o que você queria. Uma coisa que parece que fica difícil é o seguinte: quando você meio que sai da Matrix, então você tira os vícios comuns do homem, cerveja, barzinho, essas coisas, jogo de futebol, vício, né? Não tô falando de ver um jogo ou outro, tô falando vício. Sei lá, videogame, filme, Netflix, qualquer coisa assim. Quando você começa a quebrar esses vícios, existe uma. Lembra que eu falei de programas pré-cognitivos, de programação cultural? Para a pessoa que conseguiu sair disso, sentir que o mundo tá chato, que o mundo tá monótono. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma piscina, tenho um bosque, tenho um monte de coisa para fazer. Só que se você era viciado em várias coisas e não tem elas mais, parece que o mundo fica monótono. Quando na verdade, quando você não estuda, quando você lê, quando você não agrega valores, quando você fica viciado em dopamina, parece que você está sempre bem, mas na verdade você não está. No teu subconsciente você sabe que você não está. Quando você vai dormir, o tempo vai passando, às vezes você tem um choque de realidade que você percebe que a sua vida está vazia. Principalmente se você está tomando banho, você acessa o sistema vago do cérebro, você fala, puta, o que que eu tô fazendo? Minha vida tá muito repetitiva. Aí você vai ver, passar a vida inteira, o que que você passou fazendo a vida inteira? Vendo filmes e séries, vendo a vida dos outros, fazendo uma viagem por ano, uma cada 2 anos. Aí na viagem, tá num lugar lá, numa praia, fica no celular também. Entendeu? Então, assim, são prisões dentro de prisões que os pais têm que romper para ter uma vida verdadeira com seus filhos. E é um desafio muito grande, assim. Hoje agora a Melissa está com 2 anos, tá ficando doente várias vezes seguidas. É uma sensação que dá um certo aperto. Você vê a criança mal ali, né? E você tem que buscar comida ou buscar meios de você se sustentar. E assim, eu particularmente estou passando por uma fase grande de transição. Então, são muitos pratos que você tem que equilibrar para você ser um pai responsável. Mas você não pode deixar de fazer isso. Falo também em relação à fé. Se você tem valores cristãos, ou os valores que você tiver, mas eu sou cristão no caso, é importante conforme a sua filha for. A minha é muito pequenininha ainda, mas você ir, existem programas, existem desenhos, existe todo um no próprio YouTube mesmo. Já falei sobre isso, tem um vídeo sobre isso. Vou deixar o card aqui em cima. Tem coisas limpas e boas para você ver. É só você procurar, deixar o card aí aqui em cima disso. E basicamente é um desafio, né? Um desafio constante. E eu quero passar para vocês alguns ensinamentos relacionados a essa questão de sair da Matrix que vão ajudar os pais hoje. Eu estou fazendo vários cursos, né? Dentre eles, um curso sobre prosperidade sobre o ponto de vista judaico, a perspectiva judaica. Lógico, eu não vou passar o curso inteiro aqui, porque é um curso que eu comprei, eu respeito os direitos, mas eu vou passar dois insights aqui. O primeiro deles é relacionado a uma espécie de poupança da felicidade, reserva da felicidade. O que que é essa poupança da felicidade? A gente é pressionado a ativar a dopamina o tempo inteiro. Então, você vê um hambúrguer num lugar, você sente o cheiro, você quer comer. Você não estava com fome, você não precisava, mas você quer. Ou, para quem é solteiro, vê uma mulher na rua que achou bonita, e vai ter um caso com ela, entendeu? Ou casado, pior ainda, mas enfim, uma questão sexual. Ou uma questão de, cheguei em casa cansado do trabalho, vou sonegar totalmente minha família e vou ficar só vendo a série tal, ou só fazendo o jogo tal, ou sua mulher, sei lá, vendo o dorama tal. Mas enfim, o que acontece é que hoje a dopamina é feita para separar as famílias. Então a gente quer tudo na hora. A gente não tem um negócio de fazer um sacrifício, não. Hoje eu vou ficar com a minha família. Mesmo tinha aquela série lá. Tá, aquela série lá não é ao vivo, eu posso ver outro dia. Hoje eu vou fazer isso. Ou hoje não, eu não vou comer esse hambúrguer que vai me fazer mal. Eu vou comer alguma coisa saudável e vou apostar no meu futuro. Cada vez que você supera os seus instintos primitivos, né? Que eles dividem, né? Os judeus eles dividem a alma em duas instâncias. Essa primeira é nefesh, é a alma da carne. Cada vez que você não cede a isso, então, puta, eu queria muito estourar aí nesse hambúrguer, não sei o que lá, não vou fazer isso, vou me cuidar hoje e vou comer outra coisa. Ou não vou assistir esse programa que eu já assisti 20 vezes, é só dopamina barata. Vou tirar um tempo para estudar, vou ler um livro de desenvolvimento pessoal, vou ler um livro, sei lá, se você trabalhar de finanças, ser advogado de direito, vou assistir um vídeo no YouTube ensinando tráfego pago para mim divulgar minha empresa.
Então, cada vez que você elimina uma recompensa imediata para fazer alguma coisa que vai te gerar algum resultado lá na frente, você aumenta essa sua poupança da felicidade. Quando o seu cérebro coloca que isso é felicidade, que vai gerar uma coisa muito boa no futuro, é mais fácil você poder negar, digamos assim, essas pressões por dopamina barata, entendeu? Então, esse é o primeiro conceito. E o segundo conceito é uma engenharia reversa de pressão. Muitas pessoas fazem as coisas, e eu não tenho esse problema, mas muitas pessoas têm, para agradar os outros ou para o que os outros pensam. Então você tem uma roda de amigos lá, e aí tá todo mundo comendo hambúrguer e fala, virou vegano, sabe? Vai zoando o cara aí pra ele comer, ou, vamos todo mundo encher a cara aqui, não sei o que lá. Então tem essa pressão social. Existe uma forma de você fazer essa poupança da felicidade utilizando essa pressão social de forma manipulada a seu favor. Como? Então tá todo mundo lá comendo um monte de porcaria. Fala assim, não, cara, esse ano eu vou correr a São Silvestre, eu vou ser fit, não sei o que lá, não vou comer nada disso, vou comer uma salada com tal coisa. Naquele dia, todo mundo vai, na segunda vez, na terceira vez. Até que vai chegar um dia que vocês vão estar lá, você vai querer pedir uma pizza, e aquele grupo todo que passou a te entender como um avatar, como uma persona daquele grupo, que é o cara saudável, fala: Não, você não estava se cuidando para São Silvestre? Então você inverte a polaridade da pressão. Você fala tanto uma coisa, você rompe uma barreira de pressão externa, e aí você fica com vergonha de voltar atrás no seu personagem, entendeu? Então você manipula a pressão externa a seu favor. Vou dar um outro exemplo. Você fala, não, esse ano eu quero perder 10 quilos. Tô indo na academia, não sei o que lá, papapá, papapá. Aí o pessoal do grupo, não sei o que lá, não, não, mas começam a acompanhar e ver que você emagreceu. Aí chega um dia lá, você tá com eles e você ia malhar e tal, e você vai inventar uma desculpa pra você mesmo. Alguém do teu próprio grupo pode falar, não, cara, vai lá, vai na academia, entendeu? Você inverte a polaridade da pressão para coisas positivas, que seriam essa poupança da felicidade, ou reserva da felicidade, entendeu? Esses dois conceitos juntos, se você trabalhar eles de uma forma madura, eles podem fazer muita diferença na sua vida. Muita diferença mesmo. E é por isso que eu estou passando isso para você, que eu quero que você seja um pai responsável no seguinte sentido, que você tenha a felicidade verdadeira, e não somente através de telas, aquele risinho vazio, que depois você volta para sua vida. Que você tenha uma relação verdadeira com seu filho, com a sua filha, de abraço, de cuidado, de acompanhamento. Que você tenha um desenvolvimento e prosperidade na vida. Outra coisa que a gente aprende, que é muito comum hoje em dia, então quase todos os livros de desenvolvimento pessoal têm, e é verdade. Quando você não está crescendo, não é que você está parado, você está diminuindo. Você tem que estar sempre crescendo, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre desenvolvendo. E se você faz essa poupança que eu falei da alegria, com livros bons, com cursos, com mentorias, com conteúdo gratuito excelente que tem no YouTube, é só você saber garimpar o conteúdo, você vai ter uma diferença na sua vida. Não precisa ser muito tempo. Vou dar um exemplo. Você trabalha 8 horas por dia. Não é que você vai ficar as outras 4 horas estudando. E não, não, não é isso. É dividir. Faz bloco de tempo. Olha, eu vou passar esse tempo com a minha família. Vou assistir um filminho aqui. Tipo, então, tá, a semana tem 7 dias. Assistir um filme no sábado, um filme na quarta-feira. Beleza, isso não é você ser viciado. Entende? Sei lá, você quer assistir um jogo de futebol a cada 15 dias, ou um por semana. Beleza, isso não é um vício. Certo? O ideal seria você romper essas cadeias, mas isso que eu tô falando é um encaixe saudável. É que hoje as pessoas não trabalham assim. Elas são programadas para perder esse encaixe. Então ela não tem o momento de estudar, ela não tem o momento de passar com a família, não tem o momento de orar, de rezar para Deus, de fazer uma reflexão. Não tem. Se você dividir o dia em blocos, se você buscar essa poupança da felicidade, sei lá, em 6 meses você vai se ver mais próspero, mais saudável, com relacionamentos melhores, menos engessado. Quando você for tiver antes de dormir, que você fica pensando na vida, você vai sentir que a sua vida é menos robótica, que você saiu daqueles trilhos que você estava colocado e está fazendo coisas diferentes, está buscando ambientes diferentes, pessoas diferentes, novidades para sua vida, e a sua vida vai ser muito melhor. E eu quero que com isso você seja uma pessoa melhor e um pai melhor. Meu nome é Lucas Marcili, esse é o canal Restauração SA. Tenha um excelente domingo a todos os pais aí e todo mundo também.